Ontem tivemos a mesa de abertura, pessoal de movimento social, de justiça climática, Centro Brasileiro de Justiça Climática. Hoje pela manhã tivemos a nossa mesa com as instituições, Tribunal de Contas, Defensoria Pública do Estado e também os diálogos interfederativos pela justiça climática. E agora, no período da tarde, nós temos a nossa terceira mesa desse fórum, chamada Liderança em Foco, diálogo com os conselhos municipais. E eu chamo aqui para mediação a professora Leandra Gonçalves. Ela é professora adjunta no Instituto do Mar da Unifesp. Ela é uma das potências aí da relação de oceano, gênero, mulheres aí, Liga das Mulheres pelo Oceano. Então a professora chegou também na Unifesp aqui para brilhantar esse time, faz parte do projeto. Bem-vinda, professora São Vicente, de novo. E agora o show é com vocês aí. Obrigada. Obrigada, gente. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, Mário, pela apresentação e pelo convite para estar mediando uma mesa tão importante, né? Uma das minhas áreas de pesquisa é gestão e governança do oceano, e não tem, né, gente, como a gente fazer gestão, governança, construir políticas públicas sem a sociedade civil. Então, acho que eu estou no melhor lugar, além de ser uma mesa totalmente composta por mulheres, o que me alegra muito. Dito isso, gostaria de chamar aqui as minhas companheiras para essa conversa. Eu vou chamar aqui a Paloma Melo, ativista, que é do Conselho da Juventude. Seja bem-vinda, Paloma. A Paloma é ativista de direitos humanos e ambiental, psicóloga clínica e institucional, especialista em inclusão de pessoas, mestre em educação e funcionária pública de carreira. Vou chamar também para compor com a gente a Celina Isabel da Encarnação Nascimento, que é do Conselho de Segurança Alimentar. A Celina é da odontologia e licenciatura em Ciências Biológicas pela Unimes, tem pós-graduação em Gestão Educacional e Educação Inclusiva. É professora de Ciências e atua na reabertura do CONSEA em São Vicente, como presidente, focando em políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Seja muito bem-vinda, Celina. E gostaria de chamar a Francisca Eliene da Silva, do Conselho de Economia Solidária. A Francisca é gestora social e líder comunitária, faz parte da Secretaria Executiva do FESBIS, que é o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, presidente do Conselho de Economia Solidária de São Vicente, faz parte da Câmara Temática de Agricultura, Pesca e Economia Solidária do CONDESP. Seja bem-vinda, Francisca. Bom, a nossa mesa, ela é uma mesa chamada Liderança em Foco, diálogos com os conselhos municipais. O nosso projeto, né, o qual muito me orgulha fazer parte, ele é um projeto que ele busca, né, acho que vocês devem ter ouvido muito isso na parte da manhã, mas que eu acho que é sempre bom repetir. Ele é um projeto que busca co-construção para garantir construção de diálogo de territórios mais resilientes, considerando o impacto das mudanças do clima, né? Dito isso, é sempre importante que em processos de co-construção a gente tenha a participação da sociedade civil, né, se a gente for considerar da melhor forma, seja de fato uma co-construção com a sociedade civil, com o poder público, com o setor privado, com as universidades, e eu acho que é isso que a gente busca com o nosso projeto aqui na cidade de São Vicente. Uma das formas, né, que a gente tem várias formas de construir territórios resilientes, né? Uma das formas é a gente ter boas políticas, bons planos, bons programas. Então, ao longo desse projeto, é prevista a construção de um plano de justiça climática, um plano de adaptação às mudanças climáticas aqui para a cidade de São Vicente. E, desde o início, né, foi pensada essa construção, que já está acontecendo hoje aqui, mas que vem acontecendo no curso de letramento climático também. É previsto que, como um princípio, né, como um elemento-chave dessa construção, seja a justiça climática. E o que é essa justiça climática, que acho que vocês também estão ouvindo desde ontem, né? A justiça climática nada mais é do que a gente garantir que existam planos, políticas, programas que evitem que a maior carga de impacto recaia sobre territórios mais vulneráveis,
comunidades menos abastadas, populações em áreas de risco, né? Porque a gente sabe que o impacto da mudança climática chega em todo mundo, mas ele chega mais em algumas pessoas do que de outras, né? Então, a ideia é que São Vicente possa ter um plano que garanta que não exista impacto maior em comunidades mais vulneráveis. E aí não tem outra forma da gente construir um plano que tenha como elemento-chave a justiça climática sem a participação da sociedade civil, em especial dos conselhos municipais, né? Então, essa mesa é para trazer a perspectiva dos conselhos para a construção de melhores políticas climáticas que garantam territórios mais resilientes. Então, vou passar primeiro para a Paloma, para você trazer um pouquinho a perspectiva, né, Paloma, você já tem, né, essa atuação em direito humano, direito ambiental, né, já é uma ativista, né, na sua atuação. Queria que você trouxesse um pouco a sua perspectiva sobre a construção de um plano que considere justiça climática e outros elementos para o enfrentamento das mudanças do clima. Gente, desculpe, eu vou ser a pessoa chata aqui que vai controlar o tempo para a gente garantir que a gente fique no tempo de fala. Então, quando faltar 5 minutinhos, eu te dou um aviso. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Paloma Mello, sou professora, psicóloga, ativista dos direitos humanos e do clima, do meio ambiente. É uma honra estar aqui com todas essas mulheres e falar sobre a sustentabilidade, falar sobre a nossa relação com o meio. Hoje eu vim temática, né, mulheres na ação climática, para que justamente a força feminina se empodere da sustentabilidade e que aquelas mulheres que estão no núcleo das famílias possam ali entender uma sustentabilidade que ela está por trás da questão do meio ambiente ou do que a gente imagina ser sustentável. Eu trouxe aqui uma provocação para cada uma de vocês. Um artefato também que tem a ver com a questão da sustentabilidade, do trabalho manual de algumas forças femininas, e que traz um olhar de produtividade, de entendimento do produtivo nessa linha de uma sustentabilidade psicossocial. Então, uma xícara para cada uma de vocês. Mulheres na sustentabilidade. Então, primeiramente, a importância dos conselhos, a importância de que a sociedade civil esteja presente, juntamente com o governo, com as secretarias, nesse planejamento, que essa voz aconteça, mas ela aconteça dentro de uma base. Ela aconteça partindo desse processo educacional que vem das escolas, que partilha nas escolas com os estudantes, mas que essa educação ela impacte, né, na questão daquele núcleo, que é o núcleo familiar, da relação desse estudante com os seus pais, da relação desse estudante com a mãe, com a questão do alimento, com a questão do território, com a nossa aproximação enquanto conselho desses movimentos sociais. Então, o que a gente pensa assim enquanto Conselho da Juventude? Aproximar o jovem da sustentabilidade do meio ambiente, mas também fazer um trabalho de uma sustentabilidade emocional. Então, essa sustentabilidade emocional, ela parte de um plano de educação, onde esse jovem, ele se apropria do território, ele se apropria das questões ambientais do território, ele se apropria das fragilidades que tem no território e que ele, enquanto protagonista, possa ali fazer uma ação de mudança. E essa ação de mudança, ela vai começar a partir do momento que a consciência dele, enquanto sustentável emocional, muda algumas práticas, alguns hábitos, e aí ele começa a olhar dentro desse pequeno núcleo para o macronúcleo. Então, é uma ação que ela acontece em todo um processo. Não somente que a gente fale de sustentabilidade ou de justiça
ambiental, no sentido em que a minha ação, enquanto ser psicossocial, fica um pouco distante. Então, eu tenho uma apropriação de que falar de meio ambiente, falar de sustentabilidade, a gente vai falar apenas das questões dos ambientes verdes, da parte que ele associa a parte da natureza, das ciências da natureza, mas ele se difere das questões do meio que implicam para que essa natureza se permaneça e que a gente consiga ali evitar algumas questões que vêm acontecendo, como desmatamento, como a utilização de materiais que degradam o ambiente. Então, é uma consciência que parte de um núcleo pequeno para um macro núcleo. E que a mulher, né, ela tem um papel fundamental, desde a questão do alimento, da relação com o alimento, lógico, de fortalecendo também a economia, de fazendo com que essa mulher se empodere para que ela tenha ali força gestora também, enquanto uma protagonista na família. Então, é nesse caminho que a gente hoje vem trabalhando dentro dos conselhos, para que a sociedade civil, não somente os conselheiros, mas toda a comunidade, se aproprie do poder que eles têm enquanto munícipes, enquanto cidadãos, enquanto atores de uma sociedade que inclui a todos nós, todas as pessoas. Obrigada, Paloma. Eu acho interessante esse ponto. Você sabe que recentemente eu estava pensando que tem um grupo de mulheres pescadoras que a gente vem trabalhando, pensando na questão do clima também, né? E elas trouxeram bastante a questão do impacto das mudanças climáticas sobre as mulheres pescadoras, né? A gente fala muito do impacto do clima na pesca, mas e no recorte da mulher pescadora, né? Muitas tiveram que revisar horário de creche, porque o horário da maré mudou. Algumas tiveram que mudar o caminho para deixar a criança na creche, então, e pescar, porque mudou o lugar onde deixa a sua canoa, né? Então, eu acho que é muito importante isso que você trouxe, da gente pensar, né, os impactos da mudança do clima para diferentes estratos, né, da sociedade. Legal, vou passar agora, então, para a Celina, Isabel da Encarnação, também para trazer a sua perspectiva sobre a importância dos conselhos, né, e esse olhar sobre as mudanças climáticas. Boa tarde a todos. Bom, o conselho é super importante, né? Principalmente de segurança alimentar e nutricional, né? Que debate questões de alimentos, sustentabilidade. A gente tem vários assuntos, porque quando a pessoa fala assim, conselho, muita gente confunde, pensa que é um outro conselho, às vezes até confunde com o CAE, que é o Conselho de Alimentação Escolar, né? O conselho é um conselho bem amplo, né? Ele demanda envolvimento de várias secretarias nossas. Ele está envolvendo, assim, entra o meio ambiente, saúde, educação. Então, ele se conselha, assim, porque, assim, segurança alimentar não é só o combate à fome, quando as pessoas pensam assim, não, qualidade dos produtos alimentos, uma alimentação saudável, que hoje muita gente, o dia a dia da gente é corrido e as pessoas não têm uma alimentação saudável. A gente até pergunta, você descasca mais ou rasga mais? Para saber. Então, a alimentação saudável hoje é mais difícil e a gente tem que incentivar essa alimentação saudável desde a primeira infância, incentivar hábitos saudáveis, porque se uma criança não tem uma alimentação adequada, ela na escola não vai conseguir ter o raciocínio correto, vai acabar ter problemas de saúde, anemia, desnutrição e até mesmo sobrepeso, porque às vezes a pessoa está com sobrepeso e ela está em insegurança alimentar, que ela não está comendo a alimentação adequada, não é porque ela está com sobrepeso que ela está normal. Então, né, então é muito importante essa parte da segurança alimentar, que as pessoas às vezes não dão importância ao tema, né? A gente aqui do Conselho,
É um conselho que teve parado há algum tempo, reativamos o ano passado, em abril do ano passado, fizemos reativação do conselho. Depois, já em julho, tivemos a primeira Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, né, aberta ao público, para essas questões todas que estamos tendo, né? E agora o conselho, o que estamos fazendo neste momento, né? Eu sou de presidente há praticamente um mês, eu era vice-presidente e assumi o conselho agora há um mês. Houve uma mudança na mesa diretora do conselho. A gente fez adesão à CAISAN, que é a Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional, na qual vai linkar as várias secretarias se conversando, porque a gente temos muitas ações dentro do município de segurança alimentar, mas elas são fracionadas, elas são separadas. E, nesse momento, a gente quer fazer, através do Plano Municipal de Segurança Alimentar Nacional, que através da CAISAN, vai fazer esse plano e vai linkar todas essas questões juntas, que é super importante a gente ter o Plano de Segurança Alimentar, que vai dar força e as ações para acontecer. Também, a gente também fizemos adesão agora, questão de um mês, ao fundo do Conselho, para poder receber doações, emendas. O Conselho já recebeu uma emenda parlamentar do deputado Caio França para hortas comunitárias, terapêuticas e pedagógicas, né, e compostagem. E a gente está fazendo, nesse momento, o cadastramento das hortas, né? E estamos, assim, avançando devagar, né? E, o conselho está novo ainda no município, já tivemos, São Vicente já foi uma referência em segurança alimentar. Nós tivemos até uma secretaria de segurança alimentar e também um banco de alimentos, mas que foi, na formulação, ficou reduzida apenas uma diretoria de segurança alimentar. Mas a gente precisaria até de uma secretaria, foi umas coisas elencadas na nossa conferência da secretaria, porque tendo a secretaria, a gente teria mais força para trabalhar vários assuntos, porque a gente só está com o conselho ativo, né, trabalhando com as ações, mas com a secretaria seria mais. E uma das metas do nosso conselho seria chegar no banco de alimentos, porque a gente sabe que temos muitas famílias em situação de vulnerabilidade social, mas a gente vai fazer um mapa de insegurança alimentar, para saber quantas famílias, quantas pessoas estão nessa situação, e a gente poder trabalhar. Também a gente teve já no município, também fomos o primeiro município da Baixada a ter o Cozinha Alimento, que é um programa do Estado, no qual o município cede o local, o governo entra com a verba e é feita a montagem. Hoje nós temos a Cozinha Alimento, que está dentro da Escola Vera Lúcia, que serve para fazer cursos, capacitações, para ser multiplicadores em segurança alimentar. E também, a finalidade também do Cozinha Alimentos seria cursos de reaproveitamento de alimentos, para as mulheres da comunidade, o que seria desperdiçado, né, transformar em alimento e até como geração de renda. Hoje no Brasil a gente desperdiça muito alimento, infelizmente, né? Tanta gente passando fome e temos tanto desperdício. Temos mais ou menos 30% de desperdício, desde a produção até o produtor final. E a gente pode aproveitar isso e utilizar de uma forma sustentável. O que iria para o lixo, a gente fazer o quê? Transformar em alimento e também menos material para o lixo. Exatamente. Então, acho assim, essas ações que estamos sendo feitas, temos muitas dificuldades, né? Assim, nós estamos caminhando, errando, acertando. Dificuldades que a gente temos.
eu vou falar, participação da sociedade civil ativamente. Por quê? A sociedade civil ela não ganha nada, ela vem espontaneamente. E é o principal do nosso conselho. Às vezes ela tem dificuldade de transporte para chegar na reunião do conselho. E também, assim, o nosso conselho, a maior parte é 2/3 sociedade civil e 1/3 poder público. Então, a gente é as demandas da sociedade civil que vai nortear a situação da segurança alimentar no município. Também temos outros agravantes, que a gente tem dificuldade de divulgação, porque muita gente não conhece direito o CONSEA, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, tanto dos munícipes, talvez dentro do próprio poder público, da prefeitura. Muita gente não conhece, eu acho que temos que ter mais divulgação, para entender a importância. E também outra dificuldade que eu noto no conselho, tenho notado, quando a gente precisa, os conselheiros, que às vezes estão no poder público, ou são funcionários, precisam ir para cursos, capacitações, eventos, seminários, eles têm dificuldade, talvez pelos gestores não entenderem a importância do funcionário participar, ter aquela dispensa no dia para poder, porque quando ele vai numa capacitação, num seminário, ele não vai a passeio, ele vai para se capacitar, para trazer novidades, coisas para ser utilizadas no município. Isso é uma das dificuldades que está acontecendo. Então, acho que deveria ser isso bem revisado, esse ponto. O que mais? Pontos positivos. Eu acho que, por ser um conselho reativado há pouco tempo, nós estamos tendo um engajamento bastante grande, tanto da sociedade civil como do poder público nas ações. Estamos caminhando juntos, tentando fazer o melhor para o município de São Vicente, né? Seria mais ou menos isso. Não sei se eu respondi, se ou não, né? Eu acho que seria isso. Obrigada. Obrigada, Celina. Eu estava aqui pensando, enquanto eu ouvi a fala da Celina, né, que de vários elementos que ela trouxe, muitos se conectam também com várias outras áreas, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse nas escolas, que é ligada à educação, hortas, né, que estivessem produzindo, que é ligada à questão alimentar, né, comunitárias, talvez a gente resolvesse alguns problemas, ou pelo menos contribuísse, né, em resolver alguns problemas, porque isso também seria bom para a questão do clima, porque a gente teria escolas onde esse seria um espaço de construção colaborativa de áreas verdes, né? Então, você leva uma educação para as escolas, né, de forma que incentiva a colaboração, que incentiva a alimentação saudável, né, que incentiva ações colaborativas, e também você cria espaços que são bons para o clima, né, e cultiva o alimento. Então, assim, muito do problema que a gente tem em planos, programas, é a falta de integração, né? Cada secretaria cuida do seu problema, mas não tem políticas integradas, né? E eu acho que talvez a gente precise promover mesmo essa integração entre conselhos, entre secretarias, entre atores, para a gente ter essas ações, que talvez as secretarias não deveriam ser separadas assim, né? Meio ambiente, clima, educação, deveria ser separada por problemas que a gente precisa resolver, né? Porque daí, se separasse por problemas, a gente teria ações mais integradas. Bom, gostaria de chamar então agora a Francisca Eliene da Silva, que é do Conselho de Economia Solidária, para contribuir aqui com a nossa fala. Boa tarde a todos e todas. Primeiro eu quero agradecer o presente da Paloma e falar para a professora Vandilma que agora eu também tenho uma xicrinha, viu? Já estou até usando. Agradecer também assim, esse projeto de justiça climática, de letramento climático, que veio assim, no melhor momento, né? Desde o começo, nós do México 70 e Vila Margarida estamos com eles, né, com o pessoal da faculdade, e a Secretaria de Educação sempre assim nos apoiando muito. O projeto piloto começou lá, Vila Margarida e México 70, dentro das escolas,
E se não fosse a professora Vandilma, a professora Ivanete, a Eliane, a gente não teria tanta abertura nas escolas para poder falar do letramento climático com os professores, com os gestores e com os alunos também. Porque é aquele tal negócio, se a gente não envolve a sociedade civil, as coisas não acontecem de fato, porque não consegue chegar na ponta sozinho. Então, meu eterno agradecimento a todas vocês, né? Eu, como educadora popular, me sinto muito honrada de estar assim, junto com os professores e podendo contribuir da melhor forma possível. Dentro do Conselho de Economia Solidária, a gente trabalha a questão do clima dentro dos projetos. O que é economia solidária? É gerar trabalho e renda para a população mais carente. E aí a gente constrói os projetos, e os projetos a gente vai dando aquele suporte, aquela orientação que eles não conseguem fazer sozinho. E o nosso, assim, dos fundamentos da economia solidária é o respeito, principalmente ao meio ambiente e às pessoas que estão nele, né? E a justiça, o letramento climático, a gente já aproveita para fazer isso, para mostrar. Eu vou dar um exemplo. No nosso curso de corte e costura, a gente faz com que todo o material que sobra seja destinado para reaproveitamento. Um pedaço de retalho vai fazer um fuxico. Aquelas linhas que sobra da máquina, a gente faz enxerto de boneca, de pezinho de porta, que é para deixar o mínimo possível para o meio ambiente. Porque tudo isso daí a gente sabe, assim, como é difícil o tecido se deteriorar na natureza. E a gente faz essa questão de reciclagem já pensando também no meio ambiente, porque tudo isso impacta na mudança do clima, né? Assim, no modo mais geral, que a gente trabalha em rede, a gente trabalha nos 9 municípios, a gente vê como os manguezais estão cheios de plástico, como assim, o meio ambiente está sobrecarregado de matérias que não deveriam estar lá. Isso é um desrespeito ao meio ambiente. E é uma coisa que a gente ensina desde os pequenos, né? A gente tem um projeto de ação compartilhada com a comunidade, onde a gente trabalha as crianças e os adolescentes. Então, a gente começa a ensinar ali brincando, porque é brincando que se aprende, né, professoras? Estou aqui do lado de professoras maravilhosas, então a gente começa a trabalhar dessa forma e ele se torna um adulto respeitoso, né? E pegando o gancho da professora Celina, lá na Vila Margarida nós temos a Horta Entre Amigos, né? A professora Ivanete nos acompanha, que ela é da Segurança Alimentar e agora vai fazer parte também do Conselho de Segurança de Economia Solidária, porque essas duas políticas públicas têm que trabalhar juntas. Um é o braço direito, outro é o braço esquerdo, não dá para trabalhar separado. E a nossa horta lá, ela faz isso também, né? Ela trabalha a segurança alimentar, é uma horta comunitária, autogestionária, que trabalha assim, a própria comunidade trabalha. Então, a gente vai só orientando, a Ivanete vai orientando qual é o momento de tirar o rabanete, quando é que tem que colher a couve, né? Ela vai só dando essas orientações, e eles mesmos lá vão fazendo. E como a gente lida com tudo isso? Através de um grupo de WhatsApp. Tudo elas falam lá, a Ivanete está todo dia acompanhando. O pessoal, olha, hoje eu vou regar a horta de manhã, a outra fala, eu vou de tarde. Olha, eu plantei isso daqui. A gente vai acompanhando pelo grupo. Então, eles têm aquela segurança alimentar através daquelas hortaliças, porque eles não vendem, eles plantam para o seu próprio consumo, e vão fazendo isso. Então, ali a gente trabalha autogestão, a gente trabalha lazer, bem-estar, segurança alimentar, e a gente trabalha também a forma de idosos
não terem o que fazer, se sentirem fora do mercado, se sentirem exclusos da sociedade, ali a gente trabalha isso também, porque enquanto eles estão ali, eles estão se sentindo úteis, né? Eles, além de estar se sentindo úteis, estão cuidando do meio ambiente, cuidando da natureza, né? E fazendo a alimentação saudável. Então, a economia solidária, ela vem com esse viés, além de trazer uma nova economia, né, uma nova forma de economia, dar lazer e bem-estar para os que estão envolvidos. Será que tem mais alguma coisa para falar? Não. Eu vou fazer mais rodadas, aí vocês vão complementando. Obrigada. Engraçado, né, que na fala da Francisca já veio isso. Você vê como que por meio de uma horta a gente consegue trazer várias coisas, né? Na universidade tem um termo que a gente usa sempre, que são, acho que eu falei aqui no letramento climático que a gente fez com gestores, sobre os benefícios, as contribuições que a natureza traz para as pessoas, né? E às vezes a gente dá isso como, né, ali a gente não valoriza as contribuições que a natureza traz para as pessoas, né? E a gente aqui no litoral tem muitas contribuições, né? Às vezes a gente está num dia mal-humorado, só da gente passar ali pela praia e ver o mar, a gente já sente, né, já recarrega a energia, né? Se você tiver um tempinho, dar uma caminhada na praia, pisar na areia, mexer na horta, né? Então, quando a Francisca fala, olha, por meio dessa horta, a gente tem a sensação de bem-estar, de coleguismo, de atendimento comunitário, né? Então, muitas vezes a gente recebe contribuições da natureza de graça e nem sequer reconhece que a gente tem que cuidar, né, do meio ambiente para continuar tendo sempre essas contribuições, né? E eu acho que na questão do clima também, né? Se a gente for pensar que uma cidade costeira como a nossa, né, como São Vicente, como Santos, como a Baixada Santista, né, de uma forma geral, ou qualquer área litorânea, está contribuindo com a respiração de todo o planeta, né? Porque pelo menos 50% do oxigênio que a gente respira vem do mar. Está contribuindo também com a absorção do CO2, porque pelo menos 30% é absorvido aqui no nosso litoral. E, em troca disso, a gente, né, acaba tendo um descuido muito grande, né, com lixo nos nossos manguezais, lixo na areia da praia, com uma baixa qualidade de saneamento, e tudo isso está muito conectado, né? Então, é muito importante que a sociedade, de fato, esteja atenta para isso e possa participar. Eu queria fazer mais uma rodada aqui com as minhas convidadas para a gente pensar um ponto muito importante para a sociedade civil e que foi muito presente também na fala da Celina, a Francisca trouxe isso também, Paloma também, que é a questão da participação. Quanto desafiador é a participação em qualquer escala de construção de políticas públicas, mas imagino que vocês enfrentam isso nos conselhos, né? O que a gente faz para mobilizar a sociedade? Eu acho que esse é um questionamento que a gente tem no nosso projeto também. Como mobilizar a sociedade? Quem é essa sociedade que precisa ser mobilizada? Quais são as estratégias que a gente vai usar para mobilizar, para que essa sociedade entenda que o plano que se busca construir, né, com esse projeto é para ser construído com as pessoas, para as pessoas, para atender demandas das pessoas. Quais são as estratégias que a gente usa para promover essa participação, para que ela seja viva e orgânica? Eu acho que vocês são as melhores pessoas para nos responder esse desafio. Bem, nós, enquanto Conselho da Juventude, eu protagonizo no Conselho na parte da educação, como professora. Então, junto com os adolescentes, com a juventude, nós temos feito reuniões itinerantes. Então, essas reuniões, elas acontecem em vários territórios do município, para que justamente aquele grupo de jovens, aquele grupo de estudantes que está no território e que encontra alguma dificuldade de locomoção, como a Celina falou, como a Francisca também trouxe, ele possa participar dessa atividade, desse conselho. Ele seja ali também, dentro do território onde ele mora, tenha voz, seja escutado, participe e mobilize para que ele conheça o conselho e através desse conhecimento, o que eu falei no primeiro momento, ele traga alguma informação e ele participe de alguma forma naquele núcleo de mudança.
Nós participamos de algumas ações junto com a Secretaria de Meio Ambiente relacionada ao lixo nas praias, né? A questão dessa mobilização. Então, esse impacto do adolescente, do estudante, do jovem perceber que quando ele está fazendo uma atividade esportiva na praia ou quando ele está apreciando o mar, ele se deparar com aquele lixo e aquele lixo provocar algo nele, alguma reação em que ele possa intervir, então ele vai ali pegar aquele lixo, não vai passar andando, né? Porque às vezes a gente está, como você falou, você trouxe a questão da apreciação, a gente está caminhando na praia e a gente vai caminhando e vai encontrando ali um objeto que não faz parte daquela paisagem, não faz parte daquele ecossistema. Então, essa ação é uma ação que ela precisa ser provocada, compreendida. Então, é dentro daquele olhar que eu te falei de uma sustentabilidade emocional. Aquilo provoca em mim uma reação e eu tenho uma ação e uma ação contributiva para aquele meio. Então, nós temos provocado essas discussões, isso na pauta de sustentabilidade meio ambiente com os estudantes, e também trazendo para o Conselho não somente a juventude, mas essa participação dos movimentos sociais, para que eles também conheçam esses movimentos e essa ideia de relação geracional deles aconteça, né? Então, conhecer uma Francisca, conhecer uma Celina, e de repente essa Francisca e essa Celina é a minha mãe, é a minha avó, é uma tia minha que pode contribuir ali no grupo que eu estou enquanto conselho. Então, a gente tem trabalhado nessas temáticas, juntamente com a educação, juntamente com as escolas, juntamente com alguns grupos que trabalham, os campos que trabalham com o projeto Jovem Aprendiz, para estabelecer essa relação de preocupação futura com o meio. Muito legal. As escolas, eu acho que é um ambiente onde a gente, de fato, pode criar essa mobilização, e acho que também é esperado, né? Porque é muito difícil, a gente sempre fala sobre a participação, e tem um desafio que eu sempre tento pensar também, né? Eu acompanho várias construções de política pública, e às vezes o gestor, o poder público, quer atingir a participação, né? Mas tem os desafios, né? Acho que a Celina trouxe alguns, né? O deslocamento, o transporte e tal. E aí o gestor consegue trazer os representantes para a construção desses espaços, né? Então, acho que os conselhos têm também esse papel, né? Que é participar e desencadear para dentro do conselho, né? Que seja um núcleo polarizador dessa informação. Então, Celina, conta um pouquinho para a gente aí dessas estratégias de mobilização. Bom, dentro do Conselho, a gente teve, nas reuniões, conversamos já de fazer o Conselho itinerante, né? E em vários locais diferentes, temos ONGs, temos associações, tem um projeto também, que tem o Bora Lá, que tem hortas, inclusive levar o Conselho para lá, para tanto da parte dos conselheiros conhecer, né, os territórios, como também as pessoas poderem participar, né, trazer mais gente para conhecer a realidade do Conselho, o próprio Conselho se interagir com a cidade num todo. Então, a gente vai começar, ainda não começamos, mas foi uma das pautas para fazer, talvez da próxima reunião, já seja de lugares diferentes, para ter esse conhecimento mesmo, trazer outras demandas para dentro do Conselho, porque o foco do Conselho, a maior parte é sociedade civil mesmo, 2/3. Então, nós vamos começar essa parte. Porque é difícil mesmo, né, para a sociedade civil. A gente entende que não é fácil, as pessoas trabalham, tem que disponibilizar tempo, transporte, tudo isso é difícil. Eu acho que esse vai ser o nosso, começando por aí mesmo. Que ainda não fizemos, é o primeiro, acho que estamos para fazer a primeira reunião itinerante. Eu acho que vai ser bem produtivo, né? Vai trazer bastante agregado para o nosso Conselho.
Obrigada. E vocês, Franciscas, como que vocês estão organizando essa estratégia de participação? Achei legal que você trouxe, né, que o projeto, que a gente fala muito isso também, né? Muitas vezes na universidade a gente constrói projetos, né, de pesquisa, claro, né, baseado nos métodos, pergunta científica, né, tem toda uma racionalidade. E aí depois busca os atores no território para participar. Esse projeto começou diferente, já começou desde o início envolvendo os atores, o poder público e a sociedade civil, né, para participar da construção desse projeto. Eu acho que isso já é um diferencial. Mas como que vocês veem ali, né, no México 70, no Conselho, a participação da sociedade? Então, a gente desde o primeiro momento, o Conselho já foi itinerante, mas assim, não foi itinerante dentro das comunidades, foi itinerante mesmo dentro do poder público, porque a Celina trouxe uma fala que também é muito pertinente para a gente do Conselho de Economia Solidária. Muitas das vezes os servidores não podem, tem que pedir licença para ir para o Conselho, eles têm a dificuldade até mesmo de participar por causa disso, precisa de ofício, precisa disso, daquilo outro. Então, a gente, para facilitar para alguns conselheiros, a gente começou a fazer itinerante assim, olha, vamos fazer na sala da secretaria tal, vamos fazer na Câmara, vamos fazer, sabe, para ver se os próprios conselheiros da sociedade, do poder público, poderia participar. Então, a gente já tem essa dificuldade. Agora, a gente também está pensando da mesma forma, né? A gente levar os conselheiros para alguns empreendimentos. Só que tem aí o que a gente está fazendo? Alguns empreendimentos vai ter que vir até o Conselho, porque os conselheiros não tem como eles saírem das secretarias um pouco mais cedo para poder chegar no local também. Às vezes não tem dificuldade financeira, mas tem essa dificuldade do secretário liberar. Então, a gente fica assim numa balança assim, bem complicada de fazer. Então, o que a gente está fazendo agora é isso, né? Na próxima reunião, nós vamos trazer um empreendimento de alimento, que é o Amor e Sabor. Nós vamos trazer eles vamos trazer 2 ou 3 pessoas representantes com os mantimentos que a gente produz lá, para que os conselheiros conheçam, até porque a gente não tem espaço físico não tem uma cozinha para a gente fazer todo mundo. Então, esse empreendimento ele funciona assim: cada um cozinha na sua casa. Por exemplo, tem uma entrega grande para fazer. Então, pega 6 cozinheiras e se dividem, né? Olha, uma faz o doce, outra faz isso, outra faz aquilo, e quando termina, entrega o pedido completo. Entendeu? E aí esse empreendimento ele pode vir até o Conselho por causa disso. Já a horta não tem como. Aí o conselheiro tem que ir na horta, e para a gente é um prazer muito grande que os conselheiros vá até a horta, conhecer as pessoas que estão ali cuidando dela, né? Mas assim, a gente encontra grandes dificuldades, né, nos conselhos, grande dificuldade mesmo. Então, a gente está lutando aí e fazendo o melhor possível. Então, o que a gente faz? A gente trabalha muito o território, e muitas das vezes assim, eu pego um conselheiro ou outro, né, que seja mais próximo e que tenha uma liberdade maior de se locomover dentro da sua secretaria e que possa ir. Então, às vezes, eu pego um ou outro para poder fazer isso. Nós tivemos que fazer uma capacitação num empreendimento lá na Fazendinha, que a gente não conseguiu nenhum conselheiro pudesse ir no horário de trabalho. E essa capacitação só ia ter veracidade se fosse alguém da prefeitura, porque senão é a sociedade civil capacitando a sociedade civil. E como é que a prefeitura vai dar veracidade a isso? Então, o que nós tivemos que fazer? Tivemos que fazer isso num sábado, onde um conselheiro não estava trabalhando, mas se disponibilizou do seu tempo de lazer ou de ficar com a família para poder nos acompanhar. Então, é assim que a gente está fazendo, a gente está se virando nos 30.
Porque acaba que a participação, né, não é o nosso principal trabalho, né? Participar desses espaços, das audiências públicas, das reuniões de conselho, né? É um trabalho, é um engajamento voluntário, né? Porque a gente acredita na transformação. Então, acho que tudo isso tem que ser pensado. O transporte, o horário, a forma, né, o modelo da interação, o conteúdo, para, de fato, favorecer a participação dos atores da sociedade civil, né? Mas eu fiquei aqui pensando que a nossa mesa, eu vou querer abrir depois para perguntas, mas antes de abrir para perguntas, eu queria trazer mais uma provocação. A gente tem aqui 3 representantes da sociedade civil, né? Uma da área de economia solidária, uma juventude e uma da segurança alimentar. E só aqui nessa mesa já surgiram algumas ideias de ações integradas relacionadas à questão da mudança do clima, né? Relacionada à adaptação das mudanças climáticas, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, acho que agora eu vou inverter a ordem, né? Ouvir um pouquinho de vocês, como que a gente poderia ter atuações integradas desse Conselho no âmbito das questões do clima? O que será que o Conselho de Economia Solidária poderia trocar com a juventude ou com a segurança alimentar para que a gente conseguisse, né, avançar nessa agenda das mudanças do clima? Então, nós da Economia Solidária, nós vamos fazer uma ação de limpezas nos mangues, nas praias. É uma forma onde a juventude e a segurança alimentar podem se unir conosco, né? Nós estamos assim buscando parcerias em escolas. Já temos algumas escolas que vai liberar os alunos do PEB 2, acho que é PEB 2, né? PEB 2, para poder ter essa aula ambiental ao ar livre. Já temos ambientalistas para poder dar essa aula e eles, de verdade, irem ao mangue, ver como funciona o mangue, o que é o manguezal, porque quando você tem uma aula dentro da sala de aula, você está ali, você não está sentindo o mangue, né? Você não está vendo de verdade como funciona. E quando você chega lá, você se apaixona, porque assim, sabe, é um caranguejo tão inofensivo, é uma coisa assim, você vai conhecer o que é um propago, o que é um manguezal, o porquê da importância daquilo ali na natureza. Então, você presta mais atenção e você aprende a respeitar, porque você está vendo ali. Ali assim... Eu, particularmente, gosto muito do meio ambiente, desde a Eco 92, que eu participo. Quando eu comecei a estudar os ecossistemas, eu me apaixonei, e até hoje eu sou apaixonada. Então, o respeito vem do conhecer. Então, a partir do momento que os adolescentes de hoje, que só vivem na internet, que só vivem no mundo virtual, quando ele começa a participar de verdade, a entender o que é a natureza e a importância que tem da natureza na vida deles, eles aprendem a respeitar mais. E você só consegue ver isso, você muda totalmente o clima, quando você está no asfalto e quando você está ali dentro do manguezal, né? Você respira melhor, você sente um cheiro de maresia, você sabe, é uma coisa assim totalmente diferente, que eu tenho certeza que muitos jovens não conhecem. Nós, que somos da periferia, a gente conhece porque o manguezal está ali no fundo da nossa casa. Mas muitos adolescentes não sabem nem onde é a periferia, né? Porque já vem para o lado aqui mais do centro, mais urbano. Então, o foco dele é shopping, é praia, né? Então, mudando essa realidade deles um pouquinho para conhecer da natureza, eu acho que vale muito mais. Então, essas ações, nós vamos fazer ações regionais, nos 9 municípios. E todos os conselhos podem se envolver, né, nessas ações. Então, eu acho que é uma forma assim, muito bacana da gente mostrar para os adolescentes a mudança climática e como podemos mitigar essa situação. Perfeito, muito legal. E também o mangue é uma fonte de alimento, né, Francisca? Então, acho que, sim, ali é berçário da vida, né, onde muitas comunidades tiram, né, os seus animais. Então, acho que também tem o guará, o caranguejo, né, ostra. Então, acho que também é um local de muito alimento também para essas comunidades, né? Celina. Então, pegando o gancho da Fran, né, sobre isso, eu acho super interessante, dá para juntar
a segurança alimentar com esse projeto, né, do manguezal. É interessante para os alunos, sim, porque eles não têm essa visão da importância do manguezal. Eu, como professor de ciências, eu explico para eles. Temos que fazer a preservação, porque é o berçário dos animais, porque se a gente destruir o manguezal, a gente vai acabar com as espécies, né? E está ligado à alimentação. Então, o clima está todo ligado com a gente, com a segurança alimentar, porque se a gente tem alterações climáticas, a gente tem secas, enchentes, e com isso o quê? Produtos desperdiçados, falta de produtos, né? Que nem a gente, vamos lá, no Rio Grande do Sul, né? O que eles estão passando, né? A situação alimentar. E se a gente tiver assim essa preservação da natureza, a gente não vai ter essas alterações do clima. O clima já está alterado porque o homem agrediu. Então, se a gente preservar o manguezal, preservar o meio ambiente, a gente vai ter alimentos mais saudáveis, a preservação dos animais, das espécies marinhas, que está muito, os mares, muito lixo. Então, a gente tem que pensar tudo isso. Então, os alunos seria interessantíssimo trabalhar essa parte, né? Porque a gente vai chegar a um ponto, vamos ter escassez de muitos alimentos, já estamos tendo, né? E que essa escassez chega na ponta, aí quando chega muito caro também. E muita gente acaba não tendo acesso à compra. Então, a gente também já está passando muita gente em insegurança alimentar, porque não tem poder de compra de muitos alimentos, né? Então, acho que é um projeto que dá para juntar a segurança alimentar junto com a economia solidária, perfeitamente. E contigo, Paloma, além dessa da limpeza de praia, tem alguma outra ação? Tem. Sabe o que o professor inventa? A Vandilma está ali, a gente fica criando projeto e aquela coisa do insight, né? A Celina também é professora, mas tem algo que eu acho que seria importante para a juventude, que é justamente o destino do lixo, no sentido de que esse lixo até que eles encontram nos mares ali, que faz da limpeza das praias, provocar a ciência, provocar esse jovem para a ciência, para que eu sou muito interessada na questão do tijolo biodegradável, né? E que esse material, até essa coleta que eles possam fazer nessas ações, como a Francisca trouxe, que é de extrema importância, que eu acho que isso que garante com que ele saia de uma realidade, às vezes, virtual, desse acesso um pouco mais... digamos que numa relação, muitas vezes, sem ter outras oportunidades, e aí vai para aquela relação mais afetiva com a rede social e toma muito tempo do estudante, do jovem, do adolescente, que a ciência, e aí uma relação com as universidades, né, de criar um projeto para eles encontrarem ali um meio de uma ação diferenciada. Então, por que não desenvolver uma casa biodegradável no ambiente em que eles residem ali, ou da realidade deles, né? Então, eu acho que esse trabalho pode ser um trabalho que a gente possa pensar. E uma outra ideia que eu tenho é relacionada a essa questão das redes sociais, enquanto eles... vozes ali, né, multiplicadores, então passando por essa horta, mas ecoando para outras escolas, uma rádio que envolva junto com a Secretaria do Meio Ambiente, e que eles possam ali utilizar de toda a energia que a juventude tem, mas nesses projetos direcionados. Eu só vou contribuir com a questão do poder público, na relação do poder público e na participação dos conselhos. O poder público vem investindo no servidor para que ele tenha ali digamos que uma participação, mas que essa participação ela também impacte na questão salarial. Então, o servidor hoje ele tem uma contribuição, digamos, uma ajuda de custo para participação no conselho, até por essa questão do deslocamento, né?
Então, há essa relação de diálogo entre o poder público e o conselho. Então, talvez a gente possa ampliar o diálogo com as secretarias. As secretarias que eu passei, eles tinham essa relação de participação, então o funcionário participava. Então, talvez, eu acho que uma comunicação voltada a essa intersetorial, como você trouxe no começo. Tá? Então, eu acho que essas ações para a juventude, intergeracionais com os outros conselhos, para que eles conheçam também, mas não só conhecer, participar. É, muito legal. A gente costuma dizer, né, que em participação... Tem várias formas de participação, né? Acho que a primeira dela, mais basal, é a informação, né? Quando a gente vai em uma consulta pública, por exemplo, a gente recebe a informação. Mas depois tem uma escalinha de que vai aumentando essa participação, né? Então, tem a informação, depois tem o engajamento, tem você, de fato, influenciar a construção de um espaço, de uma política pública, né? Então, eu acho que se o poder público abre espaço, a gente tem que ocupar, né? Se fazer ouvir e garantir que a nossa opinião seja, de fato, respeitada, incluída e que molde as políticas com base no que vem no território, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Acho que em todas as falas aqui trouxe muito essa questão do território, né? Porque muitas vezes a gente vê construções de políticas públicas são feitas no gabinete, mas não envolve a perspectiva, a necessidade, a demanda do território. Eu acho que os conselhos são para isso, né? Para conseguir levantar a demanda do território. Como a gente está com a sala aqui cheia, eu acho que talvez tenham várias ideias que estejam borbulhando aí. Eu queria ver se alguém tem alguma pergunta ou quer trazer algum apontamento, uma sugestão para as nossas representantes da sociedade civil ou para o projeto, que a gente possa, de fato, incorporar aqui no nosso debate. Alguém tem alguma contribuição, alguma pergunta? Eu sou baixinha, que é melhor levantar aqui, porque também, primeiro, para parabenizar essa mesa linda aí, composta de mulheres guerreiras ali, batalhadoras, que eu conheço o trabalho e o meu nome foi citado algumas vezes, porque vocês me representam, quero dizer isso, né? E feliz de conhecer vocês e saber a dimensão do trabalho. Eu conheci Fran ano passado, né, para falar de reciclagem. A gente tinha um projeto na Secretaria de Educação. A Fran prontamente foi lá, me auxiliou, colaborou. Daqui a pouco apareceu a questão do letramento climático. De repente, eu me deparo com Fran novamente no território, lá nas escolas da Vila Margarida, né, onde a gente iniciou um trabalho de letramento climático dentro desse projeto, né, grandioso, aí, o COP Clima. E a Celina, lá na escola, no Laura, volte e meio encontro com ela, a Vandilma fala das suas ideias, Paloma também. Então, eu fico muito feliz de encontrar. E eu só queria trazer uma colaboração, assim, no sentido que vocês falaram muito da juventude, né? E é por aí, gente. Eu acredito muito, muito no potencial da juventude, dos jovens, né? Inclusive, sinto falta que hoje dos jovens, né, dos grêmios, das escolas, né, representando e ouvindo o que vocês têm que estar falando. E eu só queria acrescentar, não é nenhuma pergunta, um projeto maravilhoso que está acontecendo, que é de cultura oceânica, né, que a lei acabou de ser aprovada e que nós já estamos trabalhando junto com a Unesp aqui, e com os professores inicialmente, aí dentro do projeto, os professores tinham que levar seus alunos, aí daqui a pouco os alunos levaram seus pais, e é isso. E agora eles estão trabalhando num projeto no seu território, olhando. Então, a comunidade, com o aluno, com o professor da escola e com o professor da universidade. Aí você fala, meu Deus, uma sementinha que a gente acabou, né, Mário, de plantar aí, e já está aí gerando tantos frutos. Então, é só dizer assim que contem comigo, que eu puder colaborar. E eu sei que, quando eu precisar, eu também vou bater na portinha de cada um de vocês e parabenizar. Não é nenhuma pergunta, é parabenizar mesmo. Bom, boa tarde, meu nome é Fábio. É só para fazer 2 apontamentos, né? O primeiro deles, eu já sou bem antigo aqui da gestão, né? Vou fazer 30 anos já que eu estou aqui na prefeitura, e eu participei da desativação do Sambaiatuba, né, do lixão do Sambaiatuba, não propriamente da desativação, mas após a desativação do Sambaiatuba, eu fiquei lá 6 anos e meio coordenando a parte tanto de resíduos quanto a segurança do local e tal. E nós tínhamos um projeto lá de compostagem, onde o lixo da feira ia num caminhão diferenciado lá para a gente,
E então a gente pegava o lixo da feira, mais o barro, tinha um picador de galho lá que a gente promovia, pegava o resto das podas, né? E logo atrás tem o Jockey Club. A gente pegava esterco lá dos animais, fazia uma mistura e a gente fazia uma produção de compostagem assim imensa, né? Que alimentava toda a praia, tal, a manutenção do jardim de praia e tudo mais. Eu acho que isso aí poderia voltar, né? Talvez não no Sambaiatuba, que tem uma outra utilização. Eu perdi o contato lá. Eu sou da Secretaria de Saúde. Perdi o contato lá. E junto com esse projeto, tinha o projeto da hidroponia, que eu também coordenava lá, e tinha o projeto da recolha, da coleta de propágulos do manguezal, que a gente levava para dentro do... Acho que era até a Unesp que fazia isso, e fazia muito bem, né? A gente rustificava esses propágulos ali na água e depois replantava eles, né? Devolvia eles para o manguezal, que era bem bacana. Eu não sei, eu perdi o contato, eu não sei por que... Oi. Não era da Unesp, era de São Paulo, uma faculdade particular de São Paulo. Mas era bem bacana o projeto, né? Assim, eu não cheguei a avaliar os frutos disso aí, mas foi uma época bem bacana, né? E tudo isso acabou. A gente pode aproveitar essas ideias, tanto do lixo da feira, tal. Lógico que eu não sou da Secretaria do Meio Ambiente, sabem muito mais do que eu a respeito disso, mas eu acho que existe aí uma vontade nesse momento. Na semana passada, a Secretaria de Saúde ainda vai passar pelo crivo do prefeito, tal, mas a Secretaria de Saúde entregou a proposta de assistência à população exposta e potencialmente exposta a áreas contaminadas de São Vicente. Eu sou o responsável por isso. Foram 6 anos de trabalho, escrevi 150 páginas, foi entregue à Promotoria Federal, porque a gente tem uma grande área contaminada lá na área continental, né? Contaminada por uma empresa com hexaclorobenzeno e uma série de outros produtos. A gente não sabe até quanto dessa área foi contaminada, mas a gente considera toda a população exposta ou potencialmente exposta. Então, eu só queria fazer uma observação no que concerne as hortas. Eu acho fantástico isso, mas em alguns lugares essas hortas têm que ser suspensas. E aí, se vocês quiserem a minha ajuda em algum momento, para ajudar a produzir ou ajudar a orientar, mas como ajuda mesmo, né? Porque a iniciativa é fantástica. Eu acho que muita coisa está acontecendo na prefeitura. Eu, como funcionário que já estou praticamente indo embora, né? Ano que vem, provavelmente, eu me aposento. Mas, assim, eu nunca vi tantas iniciativas no mesmo momento, né? Uma Secretaria de Meio Ambiente aqui tão ativa, né? Sou fã. O Mário está aqui, eu vejo ele ter uma capacidade administrativa, assim, fora do comum. Eu queria conseguir fazer metade do que ele faz. Eu não consigo, eu não tenho essa capacidade administrativa de juntar tanta gente boa, tanta iniciativa boa, e eu espero que isso traga grandes frutos aqui para São Vicente, porque São Vicente merece, né? Ficou tanto tempo assim, sem tanta iniciativa, e trazer tanta gente boa, conseguir reunir tanta gente boa, não só nesse evento, como naquele dos 500 anos e tudo mais. Eu fico muito feliz e queria de alguma maneira colaborar, tá bom? Boa tarde, eu sou Adalberto, sou professor da Universidade Federal do ABC, graduação e pós-graduação em políticas públicas, e me interessa muito esse tema da participação nos conselhos, e eu achei muito boa essa ideia do conselho itinerante, e fiquei curioso para saber um pouco mais como ele funcionaria, talvez seja de interesse aqui de mais pessoas. Então, o conselho ele faz reuniões em certos locais, e é possível a participação do público nas deliberações, no processo deliberativo. Claro que na tomada de decisão, votação, não, né? E aí vai para a minha outra questão, se tem problemas para isso, tem barreiras, às vezes tem questões de regimento e alguma coisa, vocês tiveram que passar por isso. Então, saber um pouco mais dessa experiência para talvez levar isso para outros locais. Obrigado. Obrigada pelas perguntas. Vou passar aqui para as integrantes para que elas possam reagir aos comentários. Então, sobre os conselhos, sobre a reunião itinerante, nós fizemos uma
adequação no regimento interno do Conselho. Primeiramente, a gente pegou um regimento, eu vou falar da gestão pós-pandemia, né, que aconteceu na pandemia, então tem a parte da relação remota com os conselheiros por conta da pandemia, e pós-pandemia a gente fez algumas alterações no regimento. Então, uma das alterações, que permanecesse também a possibilidade de que alguns dos conselheiros pudessem participar também remotamente, que as reuniões acontecessem no âmbito presencial e remoto, e alteração para participação itinerante. Essa participação, ela acontece nos territórios, então, numa associação que trabalhe com a juventude, isso tratando no Conselho da Juventude, ou por exemplo, quando a Francisca trouxe a questão da horta, eu já vou fazer uma proposta para que possamos, nessa próxima reunião, participar com a Economia Solidária, com a Francisca, numa reunião ali nesse projeto. Essa nossa última reunião nós realizamos na Secretaria de Educação, justamente para que nos aproximássemos ali dos professores, dos gestores, dos supervisores, e que esse diálogo também tivesse essa interação. Então, partiu de que a gente percebeu que, fazendo apenas a reunião no espaço público, digamos, né, numa secretaria ou nas casas do conselho, a gente sim tinha ali a participação dos conselheiros, mas aquele jovem que estava numa comunidade, ou aquele jovem que o território dele é mais distante, ou aquele jovem que a gente não conhece, não estava acessando o conselho, e aí, não acessando o conselho, não tendo conhecimento com quem são os conselheiros, como participar do conselho, para que serve o conselho, a gente também acaba não tendo o objetivo, que é desenvolver política pública para todas as pessoas, e que essa juventude, como a Wandilma colocou, seja o foco do conselho, eles possam participar, eles possam ter voz. Então, a gente partiu dessa leitura com eles, tá? Porque essa questão de ideia itinerante também partiu deles, a alteração no regimento também em colaboração deles. Nós temos conselheiros que são bem atuantes aqui no município, fazem parte de movimento estudantil, dos grêmios, das escolas e das lideranças aqui da juventude vicentina. Então, isso a gente tem sido muito produtivo, e a gente tem alcançado bons resultados nessa itinerância. Contato, né, com outras lideranças jovens, com outros adolescentes e com outras situações também que envolvem a juventude, que nos envolve enquanto sociedade. Obrigada. Então, a economia solidária, ela é nova. Esse é a primeira gestão desse conselho. Nós começamos a construir, então nós somos os primeiros, né? E a gente estamos na construção de fazer agora, como a gente já teve essa experiência de fazer itinerante dentro do governo, das secretarias, né? Nós vamos começar a levar para fora agora. E a gente vai procurar assim um tema em foco, porque como a gente é de trabalho, geração e renda, a gente precisa explicar para algumas pessoas como funciona tudo isso. É tudo muito novo para o público em geral, né? Quem está acostumado, por exemplo, a ser empreendedor individual, não entende como é que você vai empreender e ganhar dinheiro junto com uma pessoa que deveria ser seu concorrente. Então, ao invés dele ser seu concorrente, ele é seu aliado. E a gente vai levando de acordo, vai visitando os empreendimentos, até mesmo os conselheiros que estão ali
né, eles estão aprendendo agora também, né, do poder público, porque para todo mundo é novo. Então, é muito bacana isso. A gente não tem, por exemplo, quando a gente for na horta, tudo bem, né? Os integrantes da horta vão explicar como eles fazem a autogestão, fazem tudo. Só que quando a gente chega no coisa lá de corte e costura, no projeto de corte e costura, é totalmente diferente. Aí já vira mais para a parte empreendedora e de ganhar dinheiro mesmo. E aí os conselheiros também vão estar aprendendo com eles, que estão fazendo, como funciona. E o conselho, ele é assim, nós estamos ali no conselho para atender a demanda do público. Então, você, se quiser ir, todos vocês, quem quiser ir, será muito bem-vindo e trazendo demandas também, que a gente vai procurar a responder as demandas no máximo possível, né? Então, para ser itinerante, nosso conselho itinerante, eu acho que vai ficar assim muito rico, porque todos vão aprender. Além disso, a gente já faz, o próprio conselho já faz intercâmbio com outros municípios, com outras cidades, com outros empreendimentos de outras cidades. Então, agora a gente vai fazer dentro do município. Sobre segurança alimentar, falou sobre as hortas, né? Ele, da Secretaria de Saúde, né? Sou da Secretaria de Saúde. Quanto à relação do solo na área continental, né, contaminado, a gente conversou já com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, teve presente o representante, falou sobre isso, mas para ser instalada a horta direitinho, vai ser feito um levantamento, sim, do solo direitinho, que é uma das coisas super importantes. Também não podemos fazer a horta num lugar contaminado, não é justo. Então, já foi feito esse levantamento com a Secretaria do Meio Ambiente. Outro item, sobre a participação no Conselho, se tem direito a sua pergunta foi sobre, por favor, sou professor, né? Conselho itinerante. Do que as pessoas também participem das discussões. Então, o conselho é aberto ao público, né? A gente coloca, é sempre colocado no bom, a pauta do conselho é aberto. A gente, como ela também está falando, nosso conselho é mais novo ainda, reativou há pouco tempo, tem um ano. Agora, como fazer a parte itinerante, levar nos locais. Direito, assim, a voz, assim, pode participar, mas direito à voz só os conselheiros por causa do regimento interno do conselho, né? E agora acho que vai ser bastante produtivo para a gente levar esse itinerante, porque vamos em lugares, tem lugar que tem horta, tem associações, tem ONGs, isso vai enriquecer bastante, mas é aberto para qualquer pessoa participar, com sugestões até, porque é a comunidade, só que o direito à voz e decisões é só os conselheiros por causa do regimento. Não sei se respondeu. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver os óculos. Acho que foi isso, né? Já respondi. Tem mais alguma? A gente está próximo do horário de encerrar mesmo, mas não sei se tinha mais alguma pergunta, acho que vale pegar. Eu não quero ser repetitiva, porque o que eu vou falar agora é meio parecido com o que eu falei de manhã, mas eu vi que mudou o público também, né? Você estava de manhã? Fábio me fez lembrar uma coisa muito linda, de um tempo que a gente conseguia fazer trabalhos integrados, né? Você estava no polo do Parque Ambiental Sambaiatuba, quando a gente tinha, dentro da assistência social, o programa Renda Cidadã. E, na época, tinha os serviços de convivência. Quando a gente faz as conferências de assistência social, eu conheci a Fran numa das conferências, já agora, depois do sistema já consolidado, mas lá no início, em 2003, 2004, quando a gente criou o sistema de assistência social, a gente ainda tinha o programa Renda Cidadã no formato de grupos, hoje é o PAIF. E esses grupos de famílias, né, a gente colocava num circuito, né, que a gente deveria fazer no PAIF, mas o CRAS foi engolido pelo cadastro único e a gente acabou se perdendo. Mas o trabalho socioeducativo com famílias, né, no território, que foi uma experiência
que eu aprendi como estagiária, a importância da universidade no território fazendo extensão, né? Foi assim, com o trabalho integrado. Então, isso fica marcado na gente. O jeito que a gente estuda é o jeito que a gente fica. Aliás, como a gente começa também, porque foi na escola, com 12 anos de idade, por causa da Ródia, por causa de uma palestra lá, porque eu sou da área continental, sou nascida e criada lá, moro lá até hoje, e por causa de uma palestra na Ródia que me contagiou. Eu era uma adolescente, aquilo me impactou. Meu pai trabalhava na indústria, meu avô, minha família, e a gente morava em cima, né, de uma área que possivelmente foi contaminada. E aquilo, eles tiraram uma comissão da escola e a gente foi visitar a empresa. E aí eu voltei fazendo palestra, tal, para os amigos, as professoras adoraram. Aquilo foi me levando para um circuito de participação. Então, tudo que era participação na escola, eu ia. Eu fiz um grêmio, a gente fez várias coisas. Na faculdade também, reativei grêmio. Então, assim, a gente é estimulado de pequeno. Isso que a Fran falou, de estar com as crianças lá, levando para o mangue, vai conversando, vai no cotidiano de trabalho, que a gente vai dizer, olha, isso daqui pode ser resolvido a partir de participação social. Né? A importância do Conselho da Juventude, está indo nas escolas, e isso está no cotidiano de trabalho dos nossos profissionais. Eu estou com uma problemática social, olha, isso existe política pública, isso existe um jeito de você chegar em algum lugar, né, que geralmente são os conselhos, para você levar essa proposta. E estimular a participação, e quando a gente fizer as nossas conferências, a gente fazer os processos de descentralizados nos territórios, as pré-conferências, porque a gente vai, é o momento, porque a gente fica perguntando, como que mobiliza? Pô, a conferência, é pré-conferência, a cada 2 anos a gente tem que fazer. Foi assim que eu conheci a Fran foi lá e contou para a gente batendo cabeça, porque tinha um eixo lá que tinha que sair as propostas, como é que a gente organiza, que nos grupos dos CRAS, dos PAIFs, que as famílias façam geração de renda. Aí a Fran chegou e falou, economia solidária. E aí a gente lembra lá do passado, quando a gente tinha o grupo, e a gente foi lá no Parque Ambiental Sambaiatuba, e elas vinham, a gente colocava no circuito, então elas tinham que ter aulas de meio ambiente, a primeira palestra era o lixo, então a gente levava elas lá no Parque Ambiental Sambaiatuba, pegava um ônibus, passava no CRAS, a gente levava, eram 4 turmas, 4 comunidades, e a gente pegava um ônibus, enchia o ônibus e levava lá para o Parque Ambiental Sambaiatuba. Aí elas assistiam, desde como é que eu lavo a minha louça, como é que eu levo o meu lixo, e aí eu mostrava lá, estava lá o lixão, né? Tinha lá a área de transbordo, tinha essas áreas que você falou desses projetos, e a gente visitava esse espaço, tinha várias, e contava a história de como era e como ficou. E aí o SER, que era a jornada ampliada, fazia a mesma coisa, levava as crianças. Então, depois elas contavam para a gente, quando elas chegavam, a gente ia ter o próximo encontro, elas contavam. Às vezes, ali mesmo, no ônibus ou na reunião, elas falavam, agora entendi por que o meu filho fica falando que eu tenho que separar o lixo. Entendeu? Porque era integrado. O mesmo trabalho que a gente estava fazendo, a escola também estava fazendo. E a gente levava essas mulheres para o banco de alimentos também, para conhecer o banco de alimentos, para fazer os cursos. Então, assim, isso vai lembrando para a gente que integrar, a gente tem isso na nossa memória. Né? Eu tenho 21 anos de prefeitura. Não é tão longe assim. Então, a gente ainda está aqui, né? Falta só 9 anos para me aposentar. A gente ainda está aqui. A gente tem isso na nossa memória. Nós somos uma cidade que tem história de participação social, de construção de participação coletiva e dessas ferramentas, desses equipamentos que são potências para integrar. Por que a gente perdeu? A gente fica se perguntando, o que aconteceu? E, enfim, mas não vamos ficar olhando para o passado, mas só vamos assim, é possível, eu ainda acredito nisso, porque quando a gente vai, eu fui muito ano passado, essa fala de que os profissionais não conseguem ir, eu não sei, porque eu conseguia muitas coisas, a gente não tem, às vezes, é dinheiro, quando está na fase de que a prefeitura está cortando o recurso, aí algumas viagens a gente não consegue fazer, e fica inviabilizado, porque às vezes alguma coisa você vai ter que tirar do seu bolso, e a gente não ganha o melhor salário da Baixada, e aí é nessa hora que a gente fala, putz, não vai dar, a prefeitura está pagando o carro, vai pagar, mas a alimentação vai ter que ser minha, e aí já não dá. E a gente vive umas histórias, somos pessoas trabalhadoras. Então, às vezes, deixar filho, essas coisas de viagem é mais complicado. Mas eu fui. Ainda assim, ano passado, eu consegui bastante viagem. A gente ainda não estava com tanta... pedindo para fazer tanta economia. Eu consegui fazer umas viagens e a gente fica triste e feliz ao mesmo tempo, porque quando a gente vai para outros estados, outros lugares, a gente vê que experiências que a gente está sinalizando aqui,
elas estão dando certo em alguns lugares, né? Mas eu acho que a gente é bastante inteligente de fazer as nossas próprias. E aí a gente voltar a lembrar dos equipamentos. Tem algumas coisas novas que o Conselho de Segurança Alimentar a gente vem fazendo, que é criar todos os mecanismos para que venha recurso. Chegando a esses recursos, a gente vai poder ajudar o trabalho que acontece nos territórios, com as hortas e com as cozinhas, porque muitas entidades no território fazem sua cozinha, suas cozinhas para o sopão, as cozinhas para doação de alimentos, né? Ou então, o próprio serviços de convivência, eles têm lá as atividades com as crianças, e as mães, as crianças, elas se alimentam naquela entidade. Se a gente conseguir fazer o que a gente está fazendo, né, Celina, que é organizar o Conselho e organizar a política pública para passar a vir a receber esses recursos, a gente, de repente, vai ter mais recurso para investir nessas instituições. Então, talvez a gente não precisa ter, como no passado, criar o C, criar o banco, acho que ainda, a cozinha comunitária e banco, acho que ainda vai ser necessário, mas assim, tem algumas ferramentas, que nem o rapaz do Periferia Viva falou hoje de manhã, que elas estão aí, e a gente olha para esse território e vê que hoje, talvez o poder público não precisa criar o ser, como antigamente, ele precisa reconhecer, né, que no território tem muitas frans, tem bastante Celinas, tem bastante profissionais, vocês são trabalhadoras, o sistema público se coloca no lugar de trabalhador que defende o cidadão, que defende a sociedade civil, né, que é o lugar de onde eu vim também. Então, e daí que a gente fala, a gente passa no concurso, entra na prefeitura, assume cargo de confiança, de que a gente queria que fosse os nossos cargos de gestão técnica, né, de carreira, né, que você ainda falou, os cargos de carreira, só que a gente não vai mudar, não vai desconfigurar, porque o meu lugar de construção de ser humano, de pessoa, cidadã, é esse lugar do cidadão. Então, assim, eu falo, eu sou um produto desse esforço que mulheres, né, fazem no território, chama essas crianças, põe para nuclear, chama, vem aqui, vamos, e acho que vale muito a pena, e a gente, quando está no poder, tem que validar. E o Conselho é a hora de consolidar o sonho dessas pessoas no território, vir até aqui, ser escutado e transformar em política pública. Então, parabéns para vocês que estão carregando, do jeito que estão carregando. Eu vou estar sempre do lado de vocês, na medida que for possível, e do impossível também, né? Já deu para ver. E era isso. Então, assim, eu fico muito feliz de você ter lembrado do Parque Ambiental São Beatuba. Eu acho que a gente voltar, não é que voltar no passado, mas é lembrar que a gente tem história, tem memória de desenvolvimento social daquele, né, por ali. Hoje está se falando tanto, e a gente lembra tanto, né, que era por ali. A gente estava certo lá atrás. Em algum momento a gente se perdeu. A gente tem que agora achar por que a gente se perde, e não se perder mais. Eu acho que está na linha do que você falou, do desenvolvimento emocional, da inteligência emocional, dessas estratégias emocionais que as pessoas precisam ter, né? A gente fala muito das coisas, mas e das pessoas, dos sentimentos. E aí vai no que a Fran falou. A criança está ali, eu estou ali dando sentido e significado para ela. E aí vem um monte de Rosanas, de Fran, de Celina, Paloma. Eu não conhecia o Fábio, né? Enquanto toda essa articulação que ele trouxe, ambiental. Talvez muitos dos jovens, como o colega da Universidade do ABC, falou sobre essa participação social no Conselho, muitos dos jovens talvez não conheçam essas histórias. Então, a gente também aproximar histórias de servidores, de munícipes, de pessoas da sociedade aqui de São Vicente, que estão engajadas, como vocês trouxeram essas narrativas, e como nós estamos falando aqui, nos movimentos. Então, isso fortalece também quem são esses heróis da sociedade civil, digamos, esses atores que estão ali protagonizando, que eu também sou servidora pública, mas é como a Rosana falou, eu sou sociedade civil, né? Porque eu fui uma estudante, a minha mãe é uma mulher trabalhadora, o meu pai também, né? Se foi, mas era um homem trabalhador, eu tenho sobrinhos na escola pública, então o município, ele também faz parte da minha vivência. Então, eu sou as duas esferas, nós somos as esferas, porque nós somos sociedade. Então, acho que contempla o que vocês trouxeram enquanto narrativa, e a gente fica feliz de estar contribuindo e contribuir, e agradecer aí o Mário desse convite, para que a gente possa articular junto com o meio ambiente, com outras secretarias, e ser produtivo, né, Mário? É isso, obrigada. Acho que encerramos as perguntas. A gente está bem no horário aqui. Queria só fazer um fechamento com algumas coisas que vieram. Obrigada
pelo seu comentário, porque realmente, assim, muitas vezes tem iniciativas muito positivas no território e, às vezes, as memórias se perdem. É importante não deixar as memórias se perderem, né? E qual que é a forma da gente não deixar as memórias se perderem? Uma é a gente nunca ter uma transição que muda tudo, né? A gente tem muito essa prática no Brasil, né? Que muda governo, mudam todas as pessoas, né? Que a gente possa ter continuidade de políticas, planos, programas. Eu acho importante que a gente mantenha essa memória. Ou a gente aprenda a documentar, né? Os bons casos, os casos de sucesso. Eu acho que o projeto pode dar essa contribuição também, né? Tentar resgatar essa memória de boas práticas para que possam ser utilizadas. Mas muito do que foi falado nessa mesa, gente, tem um componente muito importante, que é uma palavra muito chave, que o projeto vai usar muito, que é território, né? A participação social, a construção de um plano de justiça climática que tenha como elemento principal a palavra justiça climática, ela é no território que será construído. E para a gente ter essa construção no território, a gente precisa descobrir quem são essas pessoas que estão no território e como que a gente faz com que essas pessoas consigam contribuir com a construção de territórios que sejam resilientes, né? E aí, para isso, a gente passa pelos espaços de participação. Uma das formas que a gente optou por trazer aqui são os conselhos, né? Acho que trouxe um exemplo muito interessante dos conselhos itinerantes, mas existem outras, existem as conferências, né? Existem outras arenas, existem as audiências públicas, as consultas públicas, né? Existe o Mário, que a gente pode incomodar com uma certa frequência. Existem os espaços onde a gente tem que, a hora que estiver aberto, a gente tem que ocupar para participar, né? E aí eu acho que o poder público tem que estar atento para viabilizar esses mecanismos de participação, para que a sociedade possa participar. E essa sociedade, né, é todo mundo, porque hoje, né, a gente não pode mais falar de mudanças climáticas em pequenos silos, em pequenos nichos, né? É a economia solidária, é a questão alimentar, é a juventude, que sim, hoje não está, né, muito presente, mas que tem que ser... Estão estudando, tem que ser viabilizado, e isso a gente faz por meio de liderança, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem uma preocupação muito grande de ter uma sala cheia, de ter uma participação, mas se a gente tiver uma sala cheia de líderes e de representantes de comunidades, de coletivos, de movimentos sociais, de conselhos, a gente consegue irradiar essa informação e fazer articulações muito positivas, porque sim, falta dinheiro, falta tempo, falta espaço, mas se a gente conseguir colaborar e atuar em formato de rede, eu acho que a gente consegue atingir muito mais ações integradas. O exemplo que o Fábio trouxe aqui é muito importante, né? Quando a gente consegue atuar em rede, atuar de forma integrada, a gente faz com que a questão das mudanças climáticas ela não seja simplesmente um nicho, mas que ela perpasse outros setores do poder público, outros setores importantes para a sociedade, que seja, né, um eixo transversal. E aí eu não poderia deixar de encerrar essa mesa sem falar uma coisa que foi mencionada muito aqui, que é o papel das mulheres nas questões climáticas, né, que estão entre as mais impactadas, as mais vulnerabilizadas nesse processo e, ainda assim, as principais lideranças no processo de transformação e de insurgimento com relação à resistência aos impactos das mudanças climáticas, né? Então, eu acho que é muito importante, sempre que a gente for pensar, que a gente tenha equidade, né, de gênero, que a gente tenha equidade racial, étnica, participação. Eu espero que próximas mesas que a gente tenha desse projeto possam também trazer pescadores, pescadoras, agricultores, agricultoras, que a gente possa trazer outros atores que estão no território para que eles participem também dessas ações de letramento climático e de envolvimento na construção de territórios mais resilientes. Porque a gente cria territórios mais resilientes é com as pessoas que a gente cria. Então, eu gostaria muito de agradecer o trabalho de vocês e o quanto que eu pude aprender na mesa hoje. E muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje assistindo a nossa mesa. Obrigada.